Essa decisão do Supremo de hoje, então, o Lula está elegível para 22. Bem, o Brasil não quebrou no último ano, no penúltimo ano, ou no governo A, B ou C. O Brasil vem numa situação bastante complicada há décadas. Alguns querem que eu resolva, né? Limpe a casa quase que sozinho de uma hora para outra. Não quero jamais me intitular como faxineiro do Brasil, aquele que vai resolver os problemas do Brasil, o salvador da pátria. Mas acredito, né, que estou fazendo a coisa certa. Quando se fala em corrupção, Pedro, eu pedi para você fazer uns cálculos aqui, rapidamente aqui, fala em corrupção. A corrupção, como eu estava assistindo agora o programa Pingos nos I, né, não foi, o Zé Maria falou muito na questão da Petrobras, mas foi generalizada. É um corpo que está com câncer em todos os seus órgãos, em todos os seus tecidos. E na Caixa Econômica não era diferente. Então eu pedi para o Pedro rapidamente aqui, nos 8 anos do governo Lula, qual foi o lucro da Caixa nos 8 anos do governo Lula e qual foi a média anual de lucro? O lucro somado foi de 20,5 bilhões de reais, né, presidente? E no primeiro ano do seu governo, a Caixa teve um lucro maior do que nos 8 anos do governo Lula. Vamos lá. Então, no governo Lula, 8 anos, lucro 20 bilhões. Isso. Média 2,5 bilhões. É isso. Depois tivemos Dilma, 6 anos. Isso. Aumentou um pouco o lucro. Isso. Na média, né? De 2,6 para 5,3. Dobrou. 5,9. 5,9. Uhum. No governo Temer, aumentou um pouco mais o lucro da Caixa Econômica. 9,4. Em 2 anos do nosso governo? 17,2 bilhões de reais. Por ano. Por ano. E, presidente, semana passada, só para dar um exemplo do que acontece, nós vendemos uma operação do Banco Pan, que tinha dado problema lá 10 anos atrás. Quando o seu governo começou, a ação estava mais ou menos em R$ 1,5. Nós vendemos por R$ 11,42. Então, uma operação que dava prejuízo para a Caixa, deu 2 bilhões de lucro só em venda de ativos. Vou falar então, para ficar bem claro aqui, né? O lucro anual da Caixa em cada governo. Então, no governo Lula, média de 2,6 bilhões por ano, 2,6. No governo Dilma aumentou para 5,9. No Temer, 9,4. No nosso foi para 17 bilhões. Então, isso no ano de pagamento de auxílio emergencial que o banco parou durante 3 meses. Então, em 2 anos do nosso governo, tivemos mais lucro do que 8 anos do governo Lula. No primeiro ano do nosso governo, presidente, a gente teve mais lucro que os 8 anos do governo Lula. Nos 2 anos do seu governo, mais ou menos o mesmo lucro do que os 6 anos do governo Dilma. Está aqui, 34 e 35. E no Sim, primeiro ano do seu governo, mais lucro que nos 2 do governo Temer. Pessoal, há pouco tempo, você, o organograma da Caixa, é presidente, você, abaixo de você quem tem? 12 vice-presidentes. 12 vice-presidentes. Como era a indicação das vice-presidências da Caixa? Presidente, não era como é com o senhor que é matemático. Tanto que nós trocamos os 12 vice-presidentes, 21 dos 22 diretores. Então, a Caixa nunca trabalhou tanto pelo povo brasileiro, que é outra notícia que a gente vai dar daqui a pouco, nunca teve tanto resultado, e a média dos vice-presidentes de idade, presidente, é ao redor de 40 anos de idade, 14 mulheres líderes, quando começou o seu governo, 0 mulheres líderes, ou seja, nenhuma mulher como vice-presidente ou diretora, hoje são 14, e as pessoas com deficiência, PCDs, só 1,5 dos empregados eram PCDs, quando o mínimo é 5, e nós atingimos isso. Tá. Então, no passado, né, as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais, agora dá lucro. E a Caixa, apesar desse lucro, você botou a taxa de juros lá embaixo. Saiu de 14% ao mês, no cheque especial, para começando de 1,8% ao mês. E há um mês atrás, um mês e pouquinho, nós anunciamos outro exemplo para as santas casas, que nós reduzimos em 80% a taxa de juros. Presidente, quando nós assumimos era de 30% ao ano. Hoje está ao redor de 6% ao ano e são 190 mil leitos. Isso acontecia com o Banco do Brasil, com o BNDES. Banco Central também não? Não. Banco Central não, né? Lá é mais profissional. Não tem o empréstimo, é uma operação mais técnica. Então, isso acontecia há pouco tempo no Brasil. Mudou. Querem criticar meu governo? Fique à vontade.
fique à vontade. Mas puxe um pouquinho pela memória para ver como o Brasil era conduzido no passado. Então, quando eu falo em arrumar a casa, né? Ó, tem muita, mas muita gente melhor do que eu. Até o Pedro tem uma cabeça brilhante, né? Mas, lamentavelmente, não tem a popularidade que eu tinha para disputar uma eleição. Presidente, eu vou te interromper, desculpa. O que o senhor fez, eu não vi. Por quê? O senhor dá liberdade para a gente. Vou dar um exemplo. Eu vim do mercado financeiro. Há 30 anos se falava de Banco Central independente. O senhor foi o único presidente que realizou algo que todos tinham tentado, mas não tinham conseguido. Então, um exemplo do mercado financeiro, que é o Banco Central independente, e o senhor foi o presidente que realizou. Então, eu quero reforçar que eu acho que uma das grandes virtudes do senhor, e aqui eu estou falando porque é o que eu penso, é que o senhor dá espaço para a gente e o senhor é meritocrata, ou seja, se a pessoa entrega, ótimo, se não entrega. Não está começando aqui uma campanha para 22, mas, pela decisão do Supremo hoje, o Lula é candidato. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros, né? E para sentir o quê? Se o Lula voltar para o voto direto, pelo voto auditável, tá? Tudo bem. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil, com o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Inclusive, se o Lula for eleito, isso é bom para estimular até os petistas, né? Em março de 2023, 3 meses depois que ele, porventura, assumir a presidência, ele vai escolher mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Mais 2. Tá ok, pessoal? Eu acho que a conclusão cabe a todos vocês. Não querem, eu não estou dizendo que você é candidato, nem que eu sou o melhor do mundo, mas vamos ter umas eleições pela frente. Está previsto eleições em 22. O Lula vai ser candidato, vai estar lá. Né? Tira-o de combate, tá? Resolveram não disputar as eleições. Quem seria o outro que iria com o Lula para o segundo turno? Tá? É só fazer um raciocínio que vocês vão entender qual é o futuro de cada um de vocês. Eu já estou com 66 anos de idade, até lá vou estar com 68, já estou no lucro, estou lá mais para lá do que para cá, né? Mas vejo qual o futuro reserva para vocês no Brasil, com o que está acontecendo e com essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, né, dando aí praticamente, né, anulando as condenações do Lula e tornando, então, elegível. Mas